Olá, meus queridos e minhas queridas. Bom, a gente vai na aula de hoje ver um pouquinho do uso do GeoGebra para função. Eu sei que vocês estão trabalhando função do primeiro grau, então a gente vai focar na função do primeiro grau, a função afim. Então, o nosso trabalho, nós teremos dois trabalhos. O primeiro, a gente vai trabalhar com gráfico de uma função qualquer. Então a gente vai montar essa função. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar no site do GeoGebra e a gente vai abrir lá. Então ele vai aparecer com essa tela inicial aqui. Então qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar aqui onde tem ferramentas e vai vir em controles deslizantes e clica aqui na tela. Então o primeiro controle deslizante a gente vai chamar de A, coeficiente A. Bom, eu quero trabalhar com intervalo. Nesse exemplo aqui, vou botar de menos 10 até 10. Então, aqui é o valor mínimo que eu posso ter para A, aqui é o valor máximo. Então, A vai variar de menos 10 a 10. Incremento. Incremento significa de quanto em quanto eu vou variar. Se eu variar de 0,1, 0,2, de 1 inteiro, 1,5, aí vai ficar a critério. Como a gente está trabalhando com um intervalo um pouquinho maior, eu vou colocar o incremento aqui 0,5. Então, de meio em meio. Então, esses vão ser os nosso primeiro comando. Então, criei esse controle deslizante. Como a função afim tem dois coeficientes, o A e o B, a gente vai criar um outro controle deslizante, que vai ser o controle B. Vou colocar na mesma variação, de menos 10 a 10. O B eu vou botar para variar de 1 em 1. Então, vou organizar aqui bonitinho, só para deixar arrumadinho. Então, temos aqui nosso primeiro ponto. Criar dois controles deslizantes. Um para o coeficiente A, o outro para o coeficiente B. Então, quando a gente termina de fazer essa parte, a gente vai para a lei da função. Então, toda função afim, ela obedece à lei. A gente vai digitar aqui f, parênteses, x, fecha parênteses, igual a ax mais b. E dou um Enter. Então, o que é que eu percebo aqui? Ó? Você vê que está clicado. Se eu clicar aqui na bolinha, a bolinha sumiu, o gráfico desaparece. Bolinha clicada, o gráfico fica. Então, o que é que eu vou percebendo aqui, pessoal? Que quando eu mexer no A, o que é que vai acontecer no meu gráfico? Ó, A0, função constante, A negativo, a minha função vai decrescendo. Então, coeficiente A, como o nome dele diz, coeficiente angular, ele vai mexer no ângulo de inclinação da reta do gráfico. E o valor que eu estou mexendo aqui, se vocês olharem aqui na função, está mudando. A igual a 3, aqui na função A está 3. Então, por enquanto, só aqui. O B, o coeficiente B, coeficiente linear. O que é que acontece com o coeficiente B? O B, ele é o ponto de interceptação da reta no eixo Y. Então, meu B aqui é 1. Então, quando eu vou aqui na reta, eu estou no ponto 1. Se eu mexer aqui o B por 3, a reta aqui já está tocando no 3. Então, o B vai fazer esse deslocamento aqui, ó, em cima da linha, coeficiente linear. Então, meus amores, o que é que a gente vai percebendo aqui? Que à medida que eu vou alterando aqui o eixo, o coeficiente a minha reta ela vai se tornando crescente, ou decrescente, ou constante. À medida que eu vou alterando aqui o B, a mesma coisa, eu vou vendo esse deslocamento aqui na linha. Se eu quiser ver um pouquinho melhor, eu mexo aqui no gráfico, com o botão scroll do mouse aqui eu consigo mexer na questão do zoom. Aí fica de forma que você pode achar mais confortável para você enxergar. Então, esse é o primeiro passo, esse trabalhozinho aqui. Aqui a gente pode dar uma pequena incrementada. A gente pode fazer com que o gráfico, por esse estudo aqui, ele nos ajude, a gente possa entender algumas relações de função. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em ferramentas e a gente vai procurar aqui a parte texto. E aí eu vou clicar na tela. Bom, o texto aqui,
eu vou querer colocar um texto relacionado aos coeficientes. Então, minha função ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ela pode ser uma função constante, quando o coeficiente angular é zero. Então, eu vou botar aqui. Quando A for maior que zero, função crescente. O que é que eu vou recomendar? Que você bote aqui no modo fórmula LaTeX, porque vai ficar mais bonitinho. Na fórmula LaTeX, a gente vai ver que tem umas frescurinhas de comandos que a gente precisa saber, porque senão vai dar ruim. A gente vai ver o que acontece. Eu tenho isso aqui, né? A maior que zero, função crescente. O que acontece? Se eu chegar aqui e der OK, como eu falei, a fórmula LaTeX tem as frescurinhas. Se eu der OK, o que acontece? Vai ficar desse jeito. Então, eu vou clicar aqui de novo, vou abrir. E qual é o macete? Na fórmula LaTeX, qualquer coisa de matemática que você for usar, qualquer programa, no geral, a fórmula LaTeX, para você criar o espaço, não é apertar espaço, você pode apertar aqui do jeito que for, vai continuar colado. Fórmula LaTeX, o espaço é dado por barra, ponto e vírgula. Então, depois de cada palavra que eu quero, barra, ponto e vírgula, e aí dou OK. Agora está lá. A maior que zero, função crescente. Então, já tenho aqui um primeiro parâmetro. Que toda vez que o A for maior que zero, a minha função ela é crescente. Vou colocar um segundo texto. Fórmula LaTeX. A menor que zero. Ó, barra invertida, ponto e vírgula. Função, barra invertida, ponto e vírgula, decrescente. E OK. Vou deixar aqui arrumadinho. Depois a gente vai fixar isso aqui. O que eu vou fazer aqui para ficar um negocinho mais bonitinho? Eu vou botar aqui com o teclado um sobreposto ao outro. Vamos fazer isso depois. Vocês vão entender por quê. Vamos deixar aqui que a gente já tem esses parâmetros. Vou colocar o terceiro aqui. A igual a zero. Barra ponto e vírgula. Função barra ponto e vírgula, constante. Então, temos esses três parâmetros. Só para ficar arrumadinho aqui. Toda vez que quiser mover, eu tenho que clicar aqui, porque senão vai ficar na última função que a gente botou. O que acontece? Se eu mover aqui o gráfico, percebam que está movendo junto. O ideal é que eu faça como os controles deslizantes, que eu deixe isso aqui fixo. A gente vai ver como faz isso, mas primeiro a gente tem que criar a condição para que quando eu esteja movimentando, porque aqui ó, eu tenho informação presa, essa informação ela não é uma informação dinâmica, é uma informação estática. Mas eu quero deixar uma informação dinâmica. Como assim? Quando eu mover o meu controle deslizante e ele tiver com o A com valores maiores que zero, apareça apenas aqui, função crescente. Quando eu estiver movendo e tiver aqui o A igual a zero, eu quero que apareça apenas função constante. E quando eu estiver aqui no A menor que zero, eu quero que apareça apenas função decrescente. Eu quero transformar a minha animação aqui no GeoGebra, eu quero deixar ela dinâmica e não estática. Então, vamos lá fixar nosso objeto. Então, vamos voltar. Vamos sair dessa tela, vamos voltar para cá. Porque aqui, se eu clicar, some, né? Então, vamos ver aqui. Temos, por enquanto, os três textos. Vamos, como eu disse, botar um texto sobreposto ao outro. Ou seja, eu clico nele e com o teclado mesmo eu sobreponho, porque acaba tendo um pouquinho mais de precisão com o teclado do que se eu fizesse com o mouse. Posso fazer com o mouse? Pode. Aí eu venho aqui, ó, função crescente. Vou clicar nos três pontinhos, configuração. Configuração, primeira coisa, fixar o objeto, porque eu quero ele nessa posição, eu não quero que ele se mova. O gráfico eu posso mexer à vontade, ele vai ficar ali. É esse aqui, desculpa, posição absoluta na tela, é esse aqui que eu quero. Não é nem fixar. Agora a condição de existência. A condição de exibição. Qual é a minha condição de exibição? A maior que zero. Então, eu vou pegar aqui, quando A for maior que zero.
Pronto, já botei minha condição de exibição. E não tenho mais nada aqui para mexer nele. Fecho. Venho para o segundo, decrescente. Configurações, posição absoluta na tela, avançado. É que eu peguei o mesmo. Quero decrescente agora. Decrescente. Configurações, avançado, condição de existência A menor que 0, posição absoluta na tela. Fecho. Vou no terceiro. Percebam que eu estou com A 2,5. Olha o que já aconteceu, o A menor que 0 ficou, ó, mesmo que eu clique aqui, ele não aparece mais, porque eu tenho uma condição para que ele apareça. Então, eu vou fazer a mesma coisa no de cá. Posição absoluta, não foi. Continua no primeiro. Às vezes acontece isso, principalmente por ser no site. Quando você faz pelo computador, isso não aparece. Na verdade, ele deu um bug aqui. Deixa eu mudar aqui, porque essa condição aqui é do de cá, do texto 1. Posição absoluta. Então, aí não bugou e aí eu errei. Agora sim eu vou para o texto 3. Configuração A igual a 0. Então percebam, o que acontece aqui? Bugs à parte, coisas que vai acontecer quando vocês estiverem fazendo, é bom que isso aconteça comigo, porque vocês vão ver que vai acontecer também com vocês em algum momento. Esse tipo de coisa, mas é só você clicar de novo, um pouquinho de paciência, ou melhor ainda, se você baixar o aplicativo, principalmente a versão 5, eu gosto de trabalhar com a versão 5, GeoGebra 5. Então, vou mexer o A está positivo, vou botar o A 0. Como já mudou aqui a informação, função constante. Vou botar o A negativo, função decrescente. Então, é uma ferramenta que, à medida que eu vou movimentando aqui os valores de A, ele vai me dando essa variação, se ela é crescente, se ela é constante, se ela é decrescente. Então, é uma ferramenta que vai me ajudar. Você vê que o B não vai influenciar em nada aqui, porque o B não se relaciona com o valor de A, para ser crescente, decrescente ou constante. Só depende do coeficiente angular. Então, já consigo essa informação, eu já consigo deixar isso aqui em exibição na tela. Então, quando eu estou estudando, fazendo algum exercício, alguma atividade, e quero relembrar algumas coisas, essa ferramenta aqui já me ajuda. Poxa, movimentei aqui, é crescente. Chegou no 0, minha função está constante. Ficou negativo, minha função está decrescente. Então, é uma ferramenta simples para que a gente vá treinando essas funcionalidades e essa questão da animação de colocar de forma dinâmica. Bom, galerinha, o que mais a gente pode explorar aqui para deixar isso aqui um pouquinho mais interessante, mais prático? A gente pode fazer com que o GeoGebra já dê para a gente a raiz. No caso aqui, a gente já percebe que nesse caso aqui, que é a minha raiz, ou seja, onde é que eu intercepto o eixo X. Qual par ordenado? Está aqui, né? A raiz, ele ainda chama aqui, ó, menos 12 e 0. Mas como é que eu posso fazer o GeoGebra me dar isso aqui na tela? Eu posso pegar isso aqui na tela, não precisar ficar procurando no gráfico. Bom, eu vou colocar a fórmula, né, de resolução. Se eu pensar bem numa equação do primeiro grau, bom, a raiz é quando o y é 0, então eu vou zerar aqui. Para eu zerar aqui, eu passo B para cá, trocando a operação, então vai ficar menos B, e o A vai passar dividindo. Ou seja, a raiz de uma equação do primeiro grau, de uma função afim, ela vai ser dada por menos B sobre A. Então, eu vou chamar isso aqui de x underline r. Esse rzinho aqui, ó, se depois que eu colocar o rzinho, eu não botar uma seta para o lado, tudo que eu escrever vai ficar pequenininho. Então, para ficar esse sobrescrito aqui, eu tenho que colocar o underline. Ele já vai automaticamente baixar para ficar sobrescrito. Depois, teclazinha normal do teclado para o lado. E aqui, igual menos
B, aqui ele já identificou quem é B, ó, tá aqui, ó, o B tá aqui, que no caso é desse exemplo que a gente está aqui, com esses parâmetros aqui, sobre barrinha invertida do teclado, A, e aperto Enter. Então ele já me deu aqui a raiz, eu botei XR e o R para a gente fazer alusão à raiz. Se eu for mexendo aqui, o que vai acontecer? Está mudando. À medida que eu vou mudando aqui o aproximadamente, né? Porque depende do valor, a dízima, tudo. Então tá aqui. Quando A é 1 e B é 0, 0 dividido por menos 1, 0, né? Então ele já está me dando a raiz, ou seja, eu tenho uma função qualquer aqui, porque aqui eu posso botar qualquer função que eu quiser, é só mexer nesses valores aqui e posso conferir. Então, assim, você está tendo uma atividade e você quer conferir se aqueles seus valores da atividade estão corretos. Você tem aqui sua funçãozinha no GeoGebra, você botou sua formulazinha aqui, digamos que o professor passou para vocês 20 funções afins para você calcular as raízes. E você só vai ter aula dele agora depois de um recesso, depois de um feriado, depois de um final de semana e você está com dúvida. Você bota aqui a lei da sua função, ou, mais prático, vai com essa lei aqui, coloca os controles deslizantes, bota a lei geral de qualquer função afim e vai só alternando aqui. Botou o comando da raiz e você vai conferindo se seu cálculozinho lá está correto ou não. Então vocês vão vendo que é uma ferramenta que tem muita funcionalidade, vai ajudar muito no estudo. A gente está falando aqui do básico, uma função afim. Isso aqui pode ser usado numa função quadrática, pode ser usado numa função logarítmica, numa função exponencial. Então, assim, como brinca no popular, o céu é o limite. E, inclusive, mais lá na frente, no decorrer do que a gente for trabalhando, vocês vão perceber que eu posso criar, por exemplo, a função do segundo grau, ela tem um parâmetro C. Eu posso criar ainda aqui um controle deslizante C, posso colocar todos os dados aqui, criar uma nova função, só não vou poder chamar de f de x, porque aqui f de x eu já chamei a função de primeiro grau, mas eu posso criar uma função chamada de g de x, por exemplo, h de x, l de x, fica a meu critério ou a seu critério. E aí eu posso ter mais de uma função traçada aqui, porque para a gente agora não é o que a gente vai trabalhar, então não é interessante adiantar isso. O interessante é vocês terem primeiro esse domínio aqui, de criar os controles, colocar a lei de formação da função e poder colocar informações que você queira, informações dinâmicas que estejam condicionadas a alguma coisa que vai acontecer no gráfico, e você ainda pode trabalhar com a resposta. Você pode ter aqui a resposta exata, aproximada. Então, assim, ele é muito, muito prático, o GeoGebra. Bom, uma coisinha também interessante, pessoal, é a gente deixar com que esse ponto aqui ele apareça no gráfico. Porque aqui eu estou olhando, mas eu não tenho esse ponto marcado aqui, eu não tenho um ponto marcado, um pontinho aparecendo. Então eu posso botar, vou chamar de R, né, de raiz, só para a gente relacionar, raiz, então eu vou chamar de R. Se quiser também a gente pode botar de X maiúsculo. X, lembrando que na geometria ponto é representado por uma letra maiúscula, então eu tenho que fazer isso e colocar o par ordenado. Todo par ordenado que representa uma raiz, o eixo y dele é 0. Isso a gente fala de função, porque é o ponto onde intercepta o eixo x. Isso é uma raiz de uma função. Então eu vou pegar aqui e vou botar aqui x é igual, parênteses. Bom, quem é que eu já coloquei para representar a raiz? Quem está representando a minha raiz é x, rzinho, ou seja, x minúsculo, underline, r. Esse aqui é o ponto no eixo x. No eixo y tem que ser 0, porque é um par ordenado. Então aqui no gráfico vai aparecer. Eu posso pegar aqui para chamar minha atenção, botar isso aqui de outra cor. Vermelho. Lembrando também, pessoal, que eu não comentei, mas tudo isso aqui é personalizável. Eu quero o meu gráfico com a linha mais grossa. Eu quero o meu gráfico com a cor azul. Eu posso personalizar isso aqui tudo. Então aqui o que é que eu tenho?
que é que eu já estou percebendo aqui, ó, que eu consigo relacionar. Vou mexer aqui o meu A. Ó, o X, a minha raiz está mudando. E ela está aqui, ó. Cliquei em cima e já tenho aqui o resultado. Mas eu estou vendo no gráfico quem é ela aqui, ó. Mudei aqui o B. Menos 10, está aqui. Tanto no gráfico, quanto nessa linha de comandos aqui. Aparece para mim. Se eu não quiser que apareça, aperta aqui e some. Se eu não quiser que a minha função, meu gráfico apareça, aperta aqui e some. Fica somente o ponto. Então, eu tenho muitas e muitas funcionalidades muito prático aqui. Então, meus amores, esse seria o nosso primeiro projeto. Bem tranquilo, bem simples. Primeiro projeto, eu digo, em relação ao fazer GeoGebra. Eu quero que vocês construam uma função, um gráfico desse, com a função do primeiro grau, função afim. Coloque esses textos, função crescente, função decrescente, função constante. Crie essa condição para que ele só apareça de acordo com o sinal de A. E coloque o ponto da raiz e como calcular a raiz, usando a fórmula da própria função. Então, eu ia até colocar alguma coisinha a mais para a gente agora, mas está vindo o recesso aí, então vocês descansam, até porque essa atividade vocês vão me entregar na segunda semana, quando a gente retornar, né? A gente retorna dia 29, se eu não me engano. Então, nessa semana de 29, vocês têm aula teórica. Na semana seguinte, tem aula prática. Então, vão curtir o recesso de vocês, vão descansar. Não precisa esquentar a cabeça com isso hoje. Quando retornar, quero de vocês isso aqui. Porque depois vai vir uma segunda atividade, que aí vai vir um pouquinho mais específico, um pouquinho mais de comandos, e aí a gente já deve, nessa segunda atividade, entrar com função quadrática. Mas o conceito inicial é esse mesmo, então eu preciso que vocês treinem isso aqui. Valeu, galerinha. Até a próxima.